Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o controlador MIDI da Behringer, o CMD DV1, e mostrar um pouco como vocês podem usar ele dentro do LumiKit Show para controlar o software a partir desse controlador MIDI. Alguns pontos positivos aí desse controlador, o CMD DV1. A qualidade dele, a construção, os produtos da Behringer em geral eles têm uma qualidade boa. O preço desse controlador hoje ele tá bem baixo mesmo. A gente encontra por R$100, R$150 atualmente. Muita gente na verdade pediu para eu fazer um vídeo para fazer alguns exemplos dentro do LumiKit Show por causa do preço desse controlador, que é um preço bem bom mesmo para os valores que a gente tem aí em comparação com outros controladores MIDI. Ele tem 28 botões, tem mais 12 encoders, então dá para fazer alguma coisa legal aí, dá para controlar vários parâmetros do software. Os encoders eles têm um feedback visual, então dá para ver em que nível que tá, ou vamos supor, eu consigo pegar esse encoder e transformar ele num fader e consigo ver o nível desse fader, a posição, pelos LEDs. Alguns botões também têm um feedback visual, só que nessa controladora aqui é mais simples. Ou ele está na cor laranja, ou ele está em azul, ou piscando também. Então tem menos opções que por exemplo, o CMD LC1, que tem várias cores diferentes, ou então outros controladores da Kai. Então o que poderia ser melhor nesse controlador é isso mesmo que eu acabei de falar. Os LEDs dos botões eu não consigo apagar, eu simplesmente consigo botar ou laranja ou azul. Então isso aqui talvez era uma coisa que podia ser melhor, mas assim, considerando o preço dessa controladora MIDI, realmente vale a pena. Como é que a gente vai usar ela dentro do LumiKit Show? A gente vai usar ela de forma tradicional, não vai ser integração nativa. Então, na verdade, o iluminador, o usuário, ele pode alterar essa configuração como ele preferir. Eu uso mais essas funções, uso mais essas outras funções, então ele pode fazer o mapeamento como ele preferir. Eu vou mostrar um pouco rápido no vídeo. Já tem alguns vídeos explicando bem como faz passo a passo esses mapeamentos, né, MIDI. Então eu não vou me aprofundar muito, vou mostrar um pouquinho da controladora e como fazer também esse mapeamento e alterar algumas coisas talvez. Falando um pouco da controladora em si, aqui tem uma imagem dela. E uma coisa que tem que observar, e no começo quando eu comprei essa controladora eu não tinha me dado conta disso, eu não tinha ficado, não estava bem ciente como funcionava, e eu já vou alertar aqui, que a gente tem alguns conjuntos, por exemplo, esses 4 botões aqui, eles mudam a forma de funcionamento desses 4 encoders e esses 4 botões aqui embaixo. Da mesma forma, esses outros 4 botões aqui, o FX1, FX2, 3 e 4, mudam a forma de funcionamento desses aqui. Quando eu falo a forma de funcionamento, é o comando MIDI que é enviado, ele muda o código do comando MIDI. Isso quer dizer que eu poderia, por exemplo, no FX1 selecionado, esses faders e esses botões têm uma função. Quando eu selecionar o FX2, eles vão ter outra função, o 3 da mesma forma, com outra função, e o 4 também. É quase como se fosse um shift, que já tem no software ali implementado, só que aqui você faz direto na controladora. Então, por exemplo, selecionei o FX1 aqui, controla a primeira parte dos playbacks. FX2 controla a segunda parte. E assim por diante. Então você pode ter modos diferentes de funcionamento aqui. Aqui também acontece isso. Esses 3 botões aqui, Focus, Master e Double, eles mudam a mensagem MIDI, o comando MIDI desse A, B, C e D. Então, até eu vou mostrar um exemplo prático. Que a gente fez? A gente fez aqui, tem as funções extras, o F1 até F12. Quando está selecionado aqui o Focus, fica F1, F2, F3 e F4. Selecionar o Master aqui, fica F5, F6, F7 e F8. Aqui quando eu selecionar esse último botão, o Double, fica F10,
desculpa, F9, F10, F11 e F12. Então, por esses 4 botões aqui eu consigo acessar todas as funções extras, os Fs, mas depende do que está selecionado aqui embaixo. Então é bom ter em mente isso aí, que é dessa forma que funciona com esses botões aqui. Vamos dar uma olhada agora na prática. Bom, eu estou aqui com o software aberto já tem um arquivo show exemplo. Eu vou conectar a controladora MIDI no USB agora. Então ela acabou de ligar. Para eu usar a controladora é muito simples, venho aqui em Action, MIDI. Escolho aqui na lista CMD DV1 que eu vou receber. E se eu quiser usar as funções de feedback, deixo aqui o feedback ativado. E escolho de novo essa controladora aqui, CMD DV1. Aqui no LumiKit Show, a gente já manda alguns arquivos de exemplo. Se você abrir o manual do software, a gente tem aqui o capítulo 3, que fala de alguns mapeamentos que acompanham o software. Por exemplo, da Nano Control, do BCF 2000, da Behringer. E também tem um que é o CMD DV1, que é essa controladora aqui. E aqui até fala que é um bom exemplo de mapeamento que usa praticamente todas as funções, como o feedback e os encoders. E aí pode ser alterado conforme a necessidade. Antes de usar no software, tem uma coisa importante, que é ver em que canal que essa controladora da Behringer está. Para isso tem alguns softwares que você pode baixar direto do site da Behringer, que é esse CMD CH Changer Windows ou para o Mac, dependendo do que você está usando. Eu vou executar o software aqui para você ver como funciona. Então descompactei o software aqui numa pasta, vou executar, clico no Start, aperto algum botão aqui e aí ele já mostra que está no canal 1. Aquele mapeamento que a gente manda padrão lá no LumiKit Show, ele está no canal 1. Se você quiser usar outro canal na controladora, pode configurar aqui. Então quero botar para o canal 11 e envia aqui. Eu não vou fazer agora para não alterar. Mas basicamente é isso. Lembrando que daí aquele mapeamento não vai funcionar porque daí essa controladora vai estar em outro canal. Voltando então aqui para o LumiKit Show, vou usar a CMD DV1, vou selecionar ela aqui. Algumas opções aqui eu não preciso, por exemplo, copiar MIDI in para MIDI out, vou desligar isso aqui. Também vou desligar isso aqui, vou usar só com feedback. Aí eu venho aqui em importar arquivo, aí eu já seleciono aqui, por exemplo, essa CMD DV1. E aí já vai vir aqui algumas configurações. E que configurações são essas? Se você for olhar no manual nesse mesmo capítulo, aqui tem um pouquinho do que está mapeado já nesse mapeamento padrão. Então eu tenho aquela primeira parte da controladora, que de acordo com os botões que eu aperto, FX1, FX2, FX3, 4, ele muda os playbacks. Eu consigo controlar os playbacks por aqui. Aqui embaixo, nesse mapeamento a gente só está usando FX1, aí ele controla o gerador de LEDs. Aqui a gente tem algumas outras opções, Master Color, Master Wizard da velocidade lá do Pan Tilt, o Master do gerador de LEDs e o Master Dimmer. E aqui embaixo a gente tem algumas outras funções, conforme está escrito aqui, o Blackout, o Freeze, os F1 até o F12, conforme eu tinha já falado antes no exemplo para vocês. Essa imagem aqui, ela também está na pasta de instalação do LumiKit Show. Se você for na pasta onde foi instalado o LumiKit Show, vai ter uma pasta MIDI, e aqui estão os mapeamentos, e aqui você vai encontrar um arquivo de imagem, esse SVG, pode abrir ele, por exemplo, no Internet Explorer, que é um arquivo de imagem, e aqui tem o mesmo mapeamento. Inclusive, se você quiser editar esse arquivo, pode usar um editor aí de imagem e alterar para a sua necessidade, ou como você fez o mapeamento. Voltando aqui para o LumiKit, vou confirmar e vou fazer alguns testes. Por exemplo, esse aqui era o Freeze, pode ver que quando eu aperto ele vem o Freeze na tela. Esse aqui é o Blackout. Aqui tem algumas outras funções, por exemplo, vou acionar o F1, está aqui embaixo no canto, você consegue ver ali, F2, F3, F4, quero acionar os próximos, o F5, F6, então eu troco aqui embaixo, vou agora para o F5,
o F6, F7, o F8. Então é por aqui que pode ir trocando os Fs. E aqui eu tenho outras funções. Uma delas que eu vou fazer aqui para vocês verem, por exemplo, é a do playback. Tem aqui a janela de playback. Estou aqui com o playback de 1 a 4. Quando eu movimentar aqui, posso abrir o primeiro fader do playback, o segundo, o terceiro, o quarto. Se eu quiser ir para o quinto, mudo aqui em cima. Agora eu tenho o quinto, o sexto, o sétimo. Quero ir para o outro, posso ir alterando por aqui, conforme eu seleciono FX1, FX2, FX3, FX4. Pessoal, o que eu quero deixar bem claro é que esses mapeamentos aqui é o que vem de padrão naquele mapeamento que a gente manda junto, né? Você pode ver a qualquer momento aqui Action, MIDI e alterar os mapeamentos. Já tem vários vídeos falando sobre isso aí, por exemplo, o L120, 121, mostra um pouco como trabalhar com essas tabelas aqui. Tá certo? Uma coisa agora que eu quero aproveitar e mostrar mais é se eu tivesse mais uma controladora dessas conectada. Como é que a gente faz? Acabei de conectar mais uma CMD DV1 e o que eu vou fazer aqui, a primeira coisa eu vou apagar esse feedback que eu não vou usar. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Vou remover todas as ações aqui. Só que uma coisa que eu vou continuar usando aqui nessa primeira controladora são os encoders. Então o encoder também é explicado em outro vídeo, mas basicamente eu transformo um encoder desse em um fader. Então quando eu movimento para a direita ele manda um comando MIDI, quando eu mando para a esquerda, quando eu giro para a esquerda ele manda outro comando MIDI, aí o software pega e transforma isso como se fosse um fader. Eu vou deixar isso e agora só vou fechar e abrir essa janela de novo para ele atualizar a lista. Aqui no MIDI 1 eu estou usando essa controladora e no MIDI 2 eu quero usar a segunda CMD DV1. Mesma coisa, eu vou desligar isso aqui. Eu vou aproveitar aqui e vou importar aquele mapeamento de novo da CMD DV1. Eu vou remover aqui as ações e o feedback. Vou limpar essa lista. O que eu fiz quando eu importei aqui, eu usei essa parte dos encoders também. Eu também quero que esses botões aqui eles funcionem conforme encoders. Desculpa, conforme faders. Então, tá feito isso, vou desligar aqui o feedback, que eu também não vou usar isso aqui. Eu vou fazer um outro exemplo com vocês, vou desligar aqui do MIDI 1. Então, isso aqui é o MIDI 1, essa primeira controladora, e essa aqui agora é o MIDI 2. O que eu quero fazer? Eu quero, aqui no playback, mapear esses 4 encoders aqui para os primeiros 4 playbacks e esses outros 4 encoders dessa outra controladora para os próximos 4 playbacks. Como é que eu faço isso? Eu posso clicar com o botão direito, acionar com MIDI 1. Veja que eu tenho duas opções aqui. MIDI 1 é essa controladora, MIDI 2 é essa. Clico aqui, eu vou mandar o comando MIDI aqui. Basicamente eu vou no encoder e altero ele. A partir desse momento, essa cena 1A no playback está ligada com esse encoder aqui. Então eu vou movimentar aqui e consigo controlar essa cena. Vou fazer isso com os outros agora. Da mesma forma com o D e com o F. Pronto. Então, esses 4 primeiros playbacks, essas 4 primeiras cenas do playback estão mapeadas para esses encoders. Uma coisa importante, também para deixar claro, é que quando eu faço dessa forma aqui, acionar com MIDI 1 ou na cena, eu estou relacionando essa cena aqui com esse encoder. Se eu mudar para a página 2 no playback, já não acontece mais. Eu estou movimentando aqui o encoder e não acontece mais.
porque eu liguei a cena 1A com esse encoder. Se você quer que esses playbacks aqui atuem com esse encoder independente da página, então vai ter que fazer lá nas ações MIDI, certo? Mas continuando o meu exemplo, agora eu quero que a cena G, H, J e K sejam acionadas pelo segundo controlador MIDI. Então escolhi MIDI 2, movimento, o encoder, aí ele já vinculou com essa segunda controladora que eu tenho aqui. Outra coisa que tem que lembrar é que se eu faço um mapeamento dessa forma que nem eu estou fazendo aqui, com a cena direto, não tem o feedback visual aqui não vai ter, ele só vai funcionar usando lá as ações mesmo, mas isso vocês podem ver aí em outro vídeo. O outro vídeo é um pouco mais extenso porque ele explica passo a passo, pode ser um pouquinho mais complexo. Então vamos ver se o meu exemplo deu certo. O que eu queria fazer? Eu queria mapear esses 4 encoders aqui, desculpa, esses 8, com as 8 cenas do que eu tenho no playback. Então, abri a primeira, segunda, terceira, quarta, vou para outra controladora e aí eu tenho aqui todas essas 8 cenas, 4 por controladora, mapeadas direto por aqui. Aí talvez venha a pergunta, se eu pegasse essa cena, vou fazer um exemplo com essa cena L, acionar com o MIDI 1, eu vou usar esse encoder aqui, vou movimentar ele. Então essa cena L agora consigo controlar por aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para o MIDI 2. Esse encoder aqui. O que vai acontecer? As duas controladoras, independente de onde eu for movimentar, vão acionar essa cena L. Então, tanto faz qual é a controladora, se você colocar associar aquela cena ou aquele comando com o MIDI 1 e o MIDI 2, os dois vão sempre responder da mesma forma. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários do vídeo, a gente vai tentar responder ou vai colocar isso aí no próximo webinar que vai ter uma explicação aí para a sua dúvida.